Boa noite, Rita. Boa noite, pessoal que está assistindo. Sejam bem-vindos a mais uma noite aí de bate-papo e estudo espiritual. Nosso cantinho virtual aqui de estudo. Seja bem-vinda, Rita. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai fazer um estudo hoje sobre a paz, né? Bater um papo sobre a paz, como ela é alcançada no, do ponto de vista espiritual, emocional, intelectual, infinitamente ali, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Eu até trouxe aqui, deixa eu até pegar aqui, um material aqui que eu recebi, assim, por ali meditando sobre isso um pouco mais cedo, e eu recebi praticamente um poema ali, né? Caminhando pelo deserto, né? Não se encontre Não se concentre em seus passos, como o ser humano que se concentra na própria mente. Ao invés disso, olhe para si mesmo através da forma. Veja através de cada passo. Olhe para os grãos de areia. Na superfície, parecem secos, ásperos e sem vida. O ar é seco. O calor é intenso e quase insuportável. Mas não é isso que te incomoda. Não é o calor, nem a aspereza da areia ou a falta d'água. É a sua mente. Ela é o incômodo. É nela que está toda a imagem de desconforto, de dor e sofrimento. A mente não existe. Esse é o grande fato. A grande verdade. Você não é mente. Você é consciência infinita, indestrutível e abundante. Vá além das aparências que lhe cercam. Não se apegue a elas. Elas não são reais. Olhe para dentro. Olhe sem o peso do teu próprio saber. Olhe com a coragem de um homem, o amor de uma mulher e a simplicidade de uma criança. Olhe para si mesmo e deixe por alguns instantes as aparências passarem como um rio sujo se limpa ao simples fluir de si mesmo. Deixe cada pensamento fluir de ti. Não os segure contigo. Eles não são seus. Flua, flua e deixe fluir. E então, experimente a límpida e clara água da consciência em equilíbrio, de um coração simples, mas sincero. E eu vou até trazer uma passagem do Buda com um dos seus alunos, que foi o que inspirou esse poema aí, esse trecho de inspiração, né? Que o Buda estava fazendo uma caminhada, indo de uma cidade para outra, e eles passaram por um rio, né? E logo atrás deles passou um carro de boi, assim, uma boiada, assim, e junto dele, e eles atravessaram o rio e passou ali junto toda essa quantidade de bois ali, gado ali, e revolveu toda aquela água do rio, levantou toda a poeira do rio, e eles seguiram. Mais adiante, o Buda sentiu sede, né? Siddhartha, né? Sentiu sede e pediu para o seu discípulo voltar lá e pegar um pouco d'água para ele no rio, que tinha acabado de passar, a 1 ou 2 quilômetros atrás. E o discípulo voltou e a água estava toda embarreada. E o discípulo falou, vou levar isso aqui para o meu mestre. Não, você está doido? Vou voltar lá. Acho que mais para frente, se não me engano, deve ter mais rio lá. Vai ter um outro rio, um outro lago que eu pego água. Chegou lá e avisou o Buda, mais para frente tem. Aí ele falou, não, eu quero daquela ali. Por favor, volta lá e pega daquela água, daquele trecho que a gente passou. O discípulo ali, meio irritado, bem contrariado, voltou lá e chegou lá e viu que a água estava mais límpida, estava quase límpida já. E sentou e esperou, como o Buda pediu para ele. Né? Nossa, espera lá até a água ficar, não vai para outro lugar, espera lá e senta ali na beiradinha e espera a água. E ali
discípulo, vendo que a água estava se limpando por si só, ele sentou e esperou. Aí a água se limpou, pegou a água e trouxe para o Buda novamente. Nesse momento, ele percebeu que o rio, ele é a metáfora da nossa consciência. Enquanto a gente ainda mergulhar na mente, a gente vai revolver toda aquela água e levantar todas aquela sujeira do fundo do rio e fazer com que a água fique suja. Mas se a gente apenas sentar na beira do rio e esperar a calmaria, a própria água, o próprio fluir da água vai limpar a água, vai levar tudo embora, aquela sujeira que levantou. E a mesma coisa ocorre com a mente humana. Se a gente parar de dar atenção para a mente, pensamento, julgamento, condicionamento, mesmo a mente mais focada ainda na dualidade, um momento ou outro, ela vai começar a se limpar, à medida que a gente dá menos atenção para ela. Ou seja, quanto menos a gente entrar no rio para revolver o fundo, menos a água se suja. Então, nesse momento, a gente vê ali, nessa passagem aí que o Buda, né, traz esse ensinamento, né, que depois o discípulo ficou muito contente, entendeu o porquê do Buda pedir isso para ele, né, e aí a gente começa a perceber que a meditação é a mesma coisa. A gente começa a sair do pensamento comum, do fluxo da bagunça que é a mente humana e começa a ficar na margem, na consciência espiritual. Quanto mais a gente fica lá, mais sobra tempo para esse fluir da própria consciência trazer à tona a água límpida, calma, cheia de paz, transparente, translúcida, né? Então, a paz que a gente busca é realmente isso. Enquanto a gente estiver mergulhado na dualidade, nos problemas, em como resolver eles, em como sair deles, ou seja lá, como for que a gente estiver vendo isso, a gente ainda está na dualidade. Porque tudo isso, até mesmo, para vocês terem uma ideia, né? Até mesmo o trabalho espiritual, enquanto a gente não desperta realmente ali, o despertar que eu falo não é uma coisa que a gente alcança, já é nosso, mas enquanto a gente não sente esse despertar realmente em nós, tudo é ego, tudo é mergulho nessa consciência humana. Por quê? Até mesmo o trabalho que a gente faz, trabalho, o estudo, tudo isso, eles têm uma importância exagerada, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui, né, a nossa vida, o nosso trabalho, se alguém falar não, porque o seu curso de engenharia não vale nada, isso aí você joga no lixo aí, que isso é uma porcaria, não tem utilidade. Meu Deus do céu, a gente entra em pânico. Como que a pessoa vai falar um negócio desse, né? Isso eu estou sendo bem exagerado. Mas se a gente parar para pensar, é realmente isso que a gente está fazendo, né? A gente está dando importância demais para as coisas que não são a consciência. Ou seja, para a mente humana, para o estudo, ali, não que não tenha importância. A gente tem que deixar bem claro isso, porque senão o pessoal larga a mão do negócio e não é essa a intenção. A intenção, a gente tem que olhar pelo seguinte ponto de vista: buscar primeiro o caminho o reino dos céus, né? Por que buscar primeiro o reino dos céus? Porque o reino dos céus é onde está a paz, é onde está o templo. A gente encontra em nós mesmos o templo de paz, de sabedoria, de iluminação, de tudo essa questão espiritual. E essa questão espiritual é onde a gente encontra o nosso verdadeiro propósito. Enquanto a gente está humanamente sendo médico, humanamente sendo engenheiro, humanamente sendo advogado, humanamente sendo psicólogo, sendo qualquer coisa humanamente,
a gente ainda está batalhando para mostrar o nosso valor, para mostrar que é necessário, que é isso, que é aquilo, quando, em contrapartida, a gente está espiritualmente equilibrado, a gente está buscando o reino dos céus, tudo ou mais lhe será dado por acréscimo. E o que isso quer dizer? Que tudo o mais que a gente for precisar vem na nossa experiência por acréscimo. Aparece ali na nossa experiência por acréscimo. E aí, aparece um emprego que a gente não esperava, aparece uma namorada, esposa ali, né? Futuro esposo, aparece o que for necessário para o nosso aprendizado, realização e desenvolvimento espiritual. E quando eu falo desenvolvimento espiritual, é florescer de si mesmo, né? Então, a gente entra numa profissão onde a gente se realiza profissionalmente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente, principalmente. Por quê? A nossa profissão não vai ser para fins somente financeiros. Então, a gente vai ganhar bastante dinheiro, a gente vai ganhar bastante reconhecimento, não pelo esforço, mas pela luz que a gente é nesse caminho. Aí está um grande diferencial entre a paz humana e a paz espiritual. Porque, às vezes, tem, assim, pelo menos ali, eu não sei a Rita, mas o que eu já percebi desse caminho espiritual, de início eu achava que para demonstrar para os meus amigos, para as pessoas que eu gosto, que esse realmente é o caminho, eu achava que eu tinha que ter, assim, um desempenho, tanto em tudo, excepcional. Tinha que ser um Bill Gates ali, tinha que ser um, um Yogananda espiritualmente, tinha que ser excepcional do ponto de vista deles. Mas não é isso que a gente está aqui para fazer. A gente está aqui para realizar a nossa própria luz. E quando eu falo realizar, a realização é a autodescoberta. Conhece-te a ti mesmo. Aí a gente começa a descobrir o que a gente veio fazer. Se mais de 20% da população mundial começar a fazer isso, a gente vai ter uma avalanche de profissionais, de pessoas, e assim, em todas as áreas que elas estiverem trabalhando, vai ter uma avalanche tão grande de profissionais excepcionais que vai varrer essa questão de esse conceito de competição. E até a Lucilena Galvão também pega bastante nisso. A sua paz, o seu sucesso depende da derrota de quantas pessoas. Se eu ganhar a maratona de São Paulo ali, que é 42 quilômetros lá, no primeiro dia de ano lá, que todo ano tem, eu lá passo correndo na frente da casa da Rita, mando um abraço para ela e, ó, ainda ganha maratona. Para eu chegar em primeiro, quantas outras pessoas precisam chegar em segundo, terceiro ou em último? Milhares de pessoas. Então, isso não é realmente uma vitória. Para que a minha empresa tenha sucesso, quantas outras empresas tenham que fracassar? Para que eu consiga o meu emprego dos sonhos, quantas outras pessoas não terão? Então, a gente começa a olhar a minha paz humana como ela é tão fraca, como ela é tão pobre de realmente de paz, porque a todo momento pode surgir alguém melhor do que eu que faça alguma coisa de uma forma diferente e tomar o meu emprego, ou correr mais do que eu, correr melhor do que eu, e tomar o que eu consegui com tanto esforço, com tanta luta. Tá aí um grande e avassalador meio de se tomar a paz. É só levar aquele objeto de desejo da pessoa, seja o emprego, a esposa, ou qualquer coisa que for ali, sair um pouquinho do condicionamento da pessoa, porque
ela quis aquilo, ela batalhou por aquilo, então ela idealizou, ela condicionou toda a vida dela por aquilo. Marido, esposo, emprego, filho, seja lá o que for, condicionou por aquilo. Se o filho não for, o filho não foi do jeito que ela quis, quebrou o condicionamento, as expectativas já não estão mais daquele jeito, a paz já também já não está mais daquele jeito. Se o marido perdeu o emprego, que era o emprego dos sonhos, também já não está. Se o meu emprego também foi tomado, piorou mais ainda. E aí a gente vai levando a uma quebra de condições que a pessoa se impôs, que começa a cada vez mais trazer as experiências de um modo negativo, que também são outras coisas que a gente tem que trabalhar, a condição da experiência negativa, que a maioria da população foge, como o diabo foge da cruz, da experiência negativa, e a gente também está condicionado a fugir, porque é desagradável mesmo do ponto de vista do ser humano. Você estava na sua zona de conforto, você estava com a sua vida toda tranquila, de repente você perdeu o emprego, de repente você está tendo que fazer uma coisa que não gosta. Então, do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, você está no lugar certo, com as pessoas certas e na condição certa para o seu crescimento. A partir desse momento, se você se permitir minimamente ver isso, você começa a crescer espiritualmente. Por quê? Sua namorada te deixou, seu emprego dos sonhos não era tão dos sonhos assim, o seu chefe é um psicopata que fica gritando contigo toda hora. Então, você começa a ver que aquele ideal que você, aquele condicionamento todo que você pôs da pessoa, mas ela não, poxa, ela não gosta do rock and roll que eu gosto de Skank, e ela gosta como é que é a outra banda lá? Uma outra banda de rock aí, não, ela, para ser minha esposa, para ser minha namorada, ela tinha que gostar também da mesma banda do que eu, como já não já se viu. Mas ela gosta de sertanejo, e piorou mais ainda, então ela é bonita, ela é legal, ela tem perfeitinha, mas ela gosta de sertanejo, então já tá, o condicionamento nosso é que limita as formas com que a paz chega ao nosso contexto. Até Eu vou até abrir aí para a Rita comentar um pouquinho, se ela quiser, né? Porque é um bate-papo, né? Não um monólogo, para que também ela coloque também as experiências dela e o como ela vê também, né? É só ela voltar ali, aquela céu coelho, acho que foi no fazer alguma coisa ali, vai, enfim, Tá. se escondeu. Não, já ia cair minha conexão aqui. Fui ligar lá para continuar. Fica tranquila, Rita. Mas se você Já, quiser, por já favor, liguei, Rita, já. comenta aí também um Mas pouquinho aí do que você... é interessante, Rafael, porque hoje me passou muito isso pela cabeça, que você está falando da competição. A gente compete em tudo, a toda hora, é incentivado a competição, né? E, ao mesmo tempo, é onde tira a paz mesmo, né? Porque um lado está bem, o outro não está. Você falou, tem que ganhar a corrida com quantos atrás, né? Insatisfeitos, né? E é em tudo, né, Rafael? A gente é incentivado a competir, a ser o melhor. É uma coisa difícil. Eu pensei muito nisso daí hoje, da competição. Eu acho que até essas guerras, essa competição também, né? Infelizmente, sim. Eu tenho que ser o melhor, meu país tem que ser o melhor, tem que ter. Olha que interessante, Rita. Quando a gente olha dessa perspectiva, por que que as guerras acontecem? É justamente isso. Porque, do ponto de vista do ser humano, o jardim, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, tem essa condição. Então, eu vou lá e, como a minha grama não está tão verde como eu gostaria, como eu idealizei, então eu vou lá e tomo a grama do vizinho. Tá aí a grande questão.
da, 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 da competição, das guerras, se cada nação fizesse por si mesma o que lhe é dado a fazer, eu acredito que teríamos um crescimento muito maior em todos os âmbitos, porque umas nações têm maior facilidade em tecnologia, outras na, na criação, no âmbito natural ali, da criação de animais, até de alimentos para a população, e assim por diante, né? Eu acredito que seria mais viável, mas, infelizmente, a competição está aí também. Mas continue, por favor. Então, mas aí do outro lado também, quando você olha do outro lado, está certo, porque é através disso que a gente um dia a gente vai aprender, né, a ver essa diferença, né, o que a competição faz, o que não faz, porque não adianta chegar agora, impor e falar, porque está tudo tão certo, está certo, tem que competir mesmo, tem que ser o melhor, tem que ser tudo. Aí chega uma hora, talvez não sei quantas vidas você tem que ir e voltar, para ir tirando isso, para ver o erro. Então, eu acho que é permitido tudo isso para a gente, para o nosso crescimento, né? Não tem outro jeito, né? Tudo é pelo crescimento, né? Aí entra onde aquele ponto que eu salientei, da questão da fuga, da experiência, da vivência no negativo. Por exemplo, qualquer pessoa que esteja viva hoje aqui, vivenciando aqui, junto conosco aqui nesse planetinha azul, tem experiências boas e ruins. A gente é condicionado a fugir das experiências ruins e se manter o máximo de tempo possível nas experiências boas. Mas isso também é um condicionamento, porque uma experiência boa para um nem sempre é para o outro. Que, por exemplo, se a gente está aqui no Brasil, para nós é muito comum a gente andar com uma roupa mais leve, ter uma característica de amizade de uma tal forma, né? Até pelo como o Brasil foi formado. Se a gente for em outros países, já é diferente. A gente brinca com a moça do caixa ali, do supermercado, a gente bate um papo. Se a gente for na Alemanha, por exemplo, e começar de papo furado com a moça do caixa, ela vai te tocar, ser até meio rude contigo, porque ela quer fazer o trabalho dela logo e tocar todo mundo dali, não quer ficar perdendo tempo. Se a gente for para a Europa, o brasileiro, normalmente, ele vai confundir a, a seriedade do europeu com ele vai confundir isso com ser rude, com ser sem educação, né? O brasileiro, se você não ficar enrolando, fazendo sala, você é rude. Então, quando a gente olha o que é bom ou o que é ruim, isso é sempre do ponto de vista que a gente tem, da criação, do que a gente aprendeu. Então, a gente começa a olhar isso também e fala, não, mas isso é um condicionamento. Tudo isso que eu aprendi é condicionamento, está dentro desse limite aqui, ó. Então, toda alegria, toda tristeza, está tudo dentro desse condicionamento aqui de crenças e percepções que eu tenho da realidade. Se eu tirar isso aqui e, como uma criança, mesmo na simplicidade de uma criança, começar a observar as coisas, eu vou observar as coisas de forma diferente. Por exemplo, para uma criança, brincar não precisa muita coisa. Precisa uma outra criança ou ela só está a fim de brincar. Para o pai da criança, a criança brincar precisa de um brinquedo lá, nossa, aquele de R$ 600, para a criança brincar e, nossa, ela ser feliz. Isso é o pensamento do pai. Mas às vezes ela está ali com um pedaço de galho e está feliz da vida ali com aquele pedaço de galho ali, brincando de ser pirata, que agora eu tenho uma espada, ou não sei o que lá, alguma outra coisa com aquele pedaço de galho.
Então, a criança ela não tem essa limitação, por isso a simplicidade da criança é maior, é mais importante do que o condicionamento. Quando a gente começa a perceber que o condicionamento é onde a gente, por exemplo, ali, eu tenho que ser assim para ser profissionalmente viável, tem que ser assim, assim, assado, tem que ser, tem que ter uma profissão tal, ou tem que ter um, uma casa tal, não sei na onde, lá no Morumbi. Aí a gente começa a ver o condicionamento da pessoa. A pessoa que tem menos condicionamento, que se apega menos aos condicionamentos, ela é mais livre, ela tem muito mais paz do que a pessoa que está condicionada. Por quê? Não tendo condição nenhuma para ser imposta, para que a felicidade dela esteja presente, a felicidade está lá, independente da condição. Um exemplo disso é quando a gente vê uma pessoa de sucesso. A gente avalia o sucesso da pessoa pela quantidade de dinheiro ou de famosismo que a pessoa tenha, né? Isso são apenas é uma prisão bem enfeitada, é um cárcere de barras de ouro, mas ainda assim é um cárcere, porque se a pessoa sair, isso aqui é um fiozinho, um átomo do comportamento esperado dela, todo aquele famosismo, tudo aquele condicionamento, tudo aquilo que o restante da população que está em volta via nela, desmorona. Porque, já não, nossa, eu achei que o fulano de tal lá era uma pessoa assim, tão assim, e de repente ele falou ali um negócio que, nossa, desmoronou tudo. Então foi aquele trabalho de uma vida toda, desmoronou ali numa frase. A gente vê isso muito no cinema e hoje em dia, que às vezes a pessoa ali, não gosta ali de tal coisa e fala, e hoje em dia fala, sou muito fã, não, disso ou daquilo, aí amanhã depois aquilo vira um tabu, e aí a carreira da pessoa vai pro brejo por causa disso, por causa de uma frase de lá, falou, ou de um pensamento, de uma forma que foi mal interpretado. Então, a gente começa a perceber que tudo esse condicionamento, até o sucesso que a gente possa, o sucesso humano, né, que a gente possa ter, também é um condicionamento, porque nos coloca dentro de e a Rita caiu, dentro de um, de um cercadinho ali, onde a gente está limitado ao comportamento, ao que se espera da pessoa, né? E nesse momento tudo vai pelos ares, todo que a pessoa trabalhou, tudo que ela se esforçou, né? Então, nesse momento, a paz da pessoa vai embora, porque os fãs já não estão mais lá apoiando, ou o condicionamento que ela impôs ali já não é mais aquele, então, infinitamente, a pessoa se pune, se condena. Então, nesse momento, quando a gente olha para isso, a gente vê que até mesmo o sucesso humano é, na verdade, um insucesso, porque, do ponto de vista humano, a gente está conseguindo bastante coisas, bastante dinheiro, bastante comodismo, uma casa muito boa, um carro muito bom, uma tranquilidade financeira, não sei das quantas, né? E no final das contas, se qualquer coisa dessas diminuir ou sair do que eu acho que tem que ser, a minha paz desmorona, né? Então, a paz espiritual, ela não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas, nenhum desses condicionamentos, nenhum desses pontos de vista que a gente tem o costume de acreditar ser dessa forma. A paz, ela é como é que eu vou dizer? A paz em si é um estado de consciência.
e não uma condição. E não, aliás, e não requer condição. A paz é um estado de consciência e não requer condição alguma para estar presente. Porque a paz é parte do nosso, da nossa consciência, do nosso ser, da nossa vivência. Então, aí entra um ponto que as pessoas têm dificuldade, né? Como que eu vou, então, encontrar essa paz? Como que eu consigo permanecer? Como que eu consigo experimentar essa paz? Aí a gente começa a entrar na vida espiritual e a gente começa a perceber que toda vez que a gente medita, principalmente ali no início, a gente tem sono, a gente dorme, né? Isso é um prelúdio do que a paz realmente é. Porque o que que ocorre? Quando a gente entra no caminho espiritual, começa a meditar, voltar-se para dentro, conhecer a si mesmo, começa a ocorrer um equilíbrio de dentro para fora. Então, o seu corpo começa a se equilibrar emocionalmente, intelectualmente, e todo o sistema hormonal também começa a acompanhar isso. Então, nas primeiras vezes que você realmente consegue meditar, é natural que você vá sentir sono, que você vá sentir que dá umas cochiladas boas ali, porque você não está acostumado com a paz, você está acostumado com a guerra. A guerra, a luta, a competição, a fuga, né? Ah, a Rita voltou. Conta aí, Rafael. Acho que tá. Entende pra você. É a chuva, viu? Não esquenta a cabeça, não. Eu tava comentando aqui, Rita, que em contrapartida, né, quando a gente começa a entrar no caminho espiritual, a gente começa a perceber o que é realmente a paz, né? Porque, por exemplo, quando a gente começa a meditar, entrar para voltar-se para dentro, entrar ali no, na paz, realmente, o corpo começa a acompanhar. Então, ele relaxa. Então, principalmente no início, a gente tem aqueles meditações, né, que dá aquelas cochiladas boas no meio das meditações, né? Por quê? A gente não está acostumado com a paz. Então, o que que ocorre quando ela vem ali principalmente as primeiras vezes, né? A gente se sente com sono, a gente vai relaxar, vai dormir, não tem problema nenhum, é normal dormir. Mas depois a gente acaba percebendo que vai além desse relaxamento. A meditação não é para relaxar. A meditação é para conhecer a si mesmo. E quando a gente começa a conhecer o nosso próprio ser, aí a gente começa a deixar espaço para a paz que a gente é, e a paz é uma condição da consciência espiritual que a gente já é, vir à tona. E aí a gente, opa, peraí, a gente começa a perceber que em tais situações o nosso ego se irrita. Então, em meditação, a gente começa a sair de dentro do rio dos pensamentos e vir para a margem. E quando a gente vem para a margem, a gente começa a observar o rio como ele flui, por que que ele flui, para que lado que ele está fluindo, como que ele flui, e a gente começa a perceber, e assim é o nosso ser em meditação. A gente começa a perceber o nosso próprio ser, a nossa própria identidade, a nossa própria condição, a gente começa a perceber. E quanto menos a gente entra de volta na condição de pensador, de ser pensante, e eu falo ser pensante e o julgador, né? Que julga tudo, que condiciona tudo da sua própria maneira, que tem que ser daquele jeito. O pensamento ele é um instrumento nosso de vivência, não de julgamento. Então, quando a gente começa a soltar o julgamento, o condicionamento, o pensamento ele passa e o que realmente é vem à tona. Então, aí a gente relaxa, a gente começa a entrar numa paz um pouco maior, e a paz aí tem uma condição, até a Rita
passou por esse, não sei se ainda está passando, mas a paz não é o que a gente está pensando. Não é nada do que a gente está pensando, porque a gente confunde a paz com aquele momento de alegria num churrasco entre amigos, que é aquela felicidade, aquela bagunça, aquela alegria desenfreada. Isso é desequilíbrio. Isso é completo, total desequilíbrio no positivo. É claro que é no positivo, mas é desequilíbrio. Tanto que o medo, a depressão também são desequilíbrios no negativo. E a gente está aqui para caminhar o caminho do meio. Então, como a gente não conhece a paz, quando a gente começa a entrar nela, a gente fica meio apreensivo, porque parece que nada está acontecendo, que nada está ocorrendo, principalmente no início, quando a gente está experimentando a paz verdadeira pelas primeiras vezes, porque não ocorre nada, nada de extraordinário. Do ponto de vista humano, a gente ia se iluminar e virar uma bola de luz, né? Mas não é isso que ocorre, não ocorre absolutamente nada. É só aquele momento de tranquilidade. Às vezes ocorre ali um problema, a gente está tranquilo, e nossa, eu não vou ter ali, meu Deus, eu vou escrever um poema belo e formoso e cheio de pompa e não sei o que lá por causa daquele negócio. Não, é, o problema ocorreu, já sei que ele é só um problema, que ele não ele é uma parte da experiência, então aí o pensamento ele ocorre em equilíbrio, no caminho, no ponto central ali da consciência, que daí ele se torna um instrumento de trabalho da consciência, o pensamento. Enquanto ele estiver em qualquer extremo, ou do negativo ou do positivo, ele está ali metralhando as coisas. Agora, quando o pensamento está no meio, ali no centro, onde o ser está em paz, o pensamento ele é guiado, ele é conduzido pela consciência espiritual. Então, ele está sempre no equilíbrio. Então, não tem aquela festança. Por isso que, na maioria das vezes, a gente confunde um momento de paz com inatividade espiritual, que é comum, que a gente está ali, nossa, tá tranquilo, só está em paz, só, não tem... A paz é isso, não tem nada de extraordinário ocorrendo. E, naquele momento, como a gente tem essa condição aí de se espelhar em grandes mestres ali, né, principalmente, acha que, nossa, eu só vou estar em paz quando eu vou, meu Deus, estiver curando, estiver fazendo, parecendo Ana Maria Braga lá, mostrando meu trabalho espiritual, sei lá, alguma coisa assim meio louca, né? A gente acha que coisas grandiosas vão ocorrer. Mas não, coisa simples. A gente vê ali uma verdade espiritual ocorrendo na nossa frente ali, enquanto a gente bate os ovos ali fazendo um bolo, enquanto a gente está varrendo a casa, passando um pano no chão ali, a gente vê a verdade ali, nesses momentos de simplicidade. E para a mente humana isso é inconcebível, mas espera aí, Jesus curava as pessoas, como que eu não estou curando ninguém? Como? Você está curando a si mesmo, não as outras pessoas. Então, está curando a si mesmo do que, principalmente? Da visão deturpada da realidade. A realidade é simples, não tem grandes coisas acontecendo, então a gente começa a observar que a nossa paz ela independe do condicionamento, do julgamento, de quem está comigo, quem não está comigo, que condição eu estou passando, que condição eu não estou passando. E aí entra um momento em que sua paz vai ser percebida, quando o bicho pegar. Quando aquele problema gigantesco que te derrubou infinitas e infinitas vezes vier de forma avassaladora, parecendo um titã, daqueles do, dos deuses gregos ali, né? Gigantesco, mastodôntico, sei lá, de tiranossáurico, sei lá, qualquer nome que a gente possa engrandecer aí o problema. E, é só, e antigamente, só de
de pensar na possibilidade desse problema ocorrer, as suas perninhas já tremiam que nem perninha fina de quero-quero, aqueles passarinhos que faz ninho na grama. Meu Deus do céu. E hoje você olha para aquilo e fala, tá, tudo bem. Ainda vai, dói, porque é uma condição que ainda dói, né? Mas tá bom, beleza, eu vou continuar caminhando, mesmo assim. Você percebe que o seu comportamento de paz sobrepõe todo aquele comportamento de desespero, de angústia, de tudo aquilo lá, que ainda o corpo ainda pode até remeter àquele mesmo condicionamento, porque o corpo ainda corresponde neurologicamente às mesmas condições. Se você tomar um susto, você entra no estado de combate, de fuga ou de combate ali. Mas você já entra no... Opa, se assusta, mas você volta para o centro de si mesmo, praticamente ali muito rápido, muito rápido, muito rápido. Então você começa a perceber que a paz já está ali, sempre esteve ali. Era o seu ponto de vista que estava impedindo de ver a paz, de perceber a paz, de experimentar a paz. Então, quando a gente olha dessa forma, a paz, ela parece uma coisa simples, parece uma coisa, nossa, falando assim é até bonito, né? Falando assim é até bonito, mas de forma bem simples, experimentar é outros 500. Então, por isso que até uma coisa que o Joel fala muito, Ramdas, Moji, Yogananda, qualquer professor espiritual que você for pegar aí, vai pegar no teu pé por causa disso. Meditação. A meditação. Nem que seja aquela meditação que você não consegue nada. Você olha para si mesmo e ainda está ali com o cabelo. Meu Deus do céu, você ainda está desarvorado. Mas você medita. Você persiste. Você insiste. Porque nesse momento que a gente está, é mais importante a gente persistir do que a gente ver um resultado grandioso. Que a persistência, ela vai se transformar num futuro não muito distante, aí, alguns meses, semanas até, no resultado que você não esperava, que é a paz um pouco mais profunda, um pouco mais constante, um pouco mais equilibrada. E aí a gente começa a perceber que é assim realmente o caminho. A gente ainda sente, a gente ainda tropeça, a gente ainda tem que se chacoalhar, se dar uns beliscão ali para que ainda cai, né? Então a gente percebe que é assim mesmo. Então a paz não quer dizer que a gente não vai ter mais aparência nenhuma chegando. É totalmente o oposto. As aparências vão vir com maior frequência, com maior amplitude, com maior. Se era um problema que parecia isso, vai vir. Nossa, vai vir aquele negócio lá que parece, meu Deus do céu, vai parecer uma peruca branca, assim. O pessoal fala bastante de ganhar uns cabelos brancos, já ganha uma peruca inteira ali branca. Por que que ocorre isso? Justamente para te tirar da zona de conforto. Porque a zona de conforto do ser humano, alguns ainda tem pessoas ainda que têm até zona de conforto no negativo, por passarem tanto tempo sofrendo, batendo cabeça, se não estiver sofrendo, não tá faltando alguma coisa. Por quê? Porque uma coisa, isso é até estranho falar, mas eu vejo isso porque meu pai tem esse condicionamento. Ele fica doente para ganhar atenção. Na maioria das vezes, é uma condição que não é nada daquilo, era uma coisa que se tomasse um pouco d'água, se tivesse um pouco mais de paciência, ia melhorar. Porque às vezes a gente sente um mal-estarzinho aqui, outro ali, né? Porque às vezes o nego taca fogo lá no mato e enche de fumaça, tudo, né? E assim por diante. E na maioria das vezes as pessoas
se condicionam a sentir dor para que sejam atendidas as suas expectativas de atenção. Porque vai ser cuidado, vai vir a enfermeira, vai falar, tadinha, passar a mão na cabeça, e falar de forma carinhosa, coisa que não tem. Que não é. Por quê? A pessoa não é consigo mesma carinhosa, então ela espera isso dos outros, né? Daí tá outra condição de paz aí que a gente tem que olhar também. Por que a gente espera de fora qualquer coisa, sendo que está dentro? Tanto a paz, quanto o amor, quanto tudo que a gente precisa está dentro. Então, se a gente olha assim, opa, mas espera aí, será mesmo que eu preciso ficar doente para ganhar atenção? Ou eu posso me dar essa atenção? Sendo eu mesmo a percepção de que, se eu for lá assistir um filme que eu gosto, não o que o meu marido ou que a minha esposa gosta, ou se eu for, não, hoje eu não quero comer pizza, hoje eu quero comer aquele troço lá que eu sempre quero comer, mas meu regime não permite. Hoje eu vou comer, não vou exagerar, mas eu vou comer, para me satisfazer. Então, a gente começa a ver todo o condicionamento que está em volta de tudo, absolutamente tudo, que nos tiram do centro de paz, que é o nosso próprio ser. Aí, olha só que interessante, né, Rita? Como tudo à nossa volta, praticamente, é condicionamento. E olha para esse fato. Praticamente tudo à nossa volta é condicionamento. Até o caminho espiritual é condicionamento. Porque a gente fica nele, às vezes, preso, achando que a gente tem que lutar contra os bons, erguer as pessoas caídas, ajudar os mais necessitados. E nessa condição a gente atropela o aprendizado das outras pessoas, o que a pessoa poderia ter alcançado por si mesma, enfim, tudo isso é condicionamento. Até mesmo as palavras, a verdade espiritual, se a gente não realizar ela, enquanto a gente não realiza a verdade espiritual, ela é condicionamento. Porque a gente está interpretando ela da forma que não condiz com a verdade. Eu e meu pai somos um. A gente pode pegar o exemplo desse eu e meu pai somos um. A gente usa isso como ferramenta para querer ensinar os outros, mas não para vivenciar isso. Como que é isso? Eu e meu pai somos um. Tá, não estou entendendo, porque ainda tem um monte de boleto lá para pagar, e já que eu e meu pai somos um e tudo que ele tem é meu, e aí meus boletos, como é que faz? Então eu não estou vivenciando. Mas é isso que eu te falo, que se eu e meu pai somos um, é uma coisa que me pegou forte, Rafael. Você tem que sair da dualidade, e isso é uma dualidade. Não tem eu e meu pai. Então dá um nó na cabeça, né? Então pegou sério. É que você estava falando agora, mas o condicionamento, Rafael, já é uma coisa que a gente não nasce assim, mas o mundo, né? Parece que é obrigado. Esse negócio de sentimento é uma coisa muito engraçada, porque eu me volto um pouquinho, quando eu era mais menina, eu não tinha esse sentimento nem de euforia e nem de tristeza, mas as pessoas te cobram isso, aí você se cobra. Então, não, eu tenho que sentir tristeza, eu tenho que sentir alegria por uma coisa, porque isso daí, se você for ver, acho que todo mundo já vem nessa, né? Vai criando aqui no mundo agora, até você perceber que não é fora, não é o mundo que você tem que ver dentro. Então, a gente já vem com. Você é essa paz, a gente já é, mas aí fica pondo um monte de coisa para ser diferente. Né? E é como você falou, até na religião, até nos estudos, porque deu um nó na cabeça. Aí estava saindo toda essa dualidade, mas quando você vai repetir na meditação, é tudo é uma dualidade.
Aí eu parei de falar, eu não falo mais eu e meu pai, eu não falo nem Deus mais, sabe? Então, cada meditação que eu vou fazer tentar não, mas é assim, é se perceber que você é uma consciência só, né? Aí está a verdadeira meditação. É o ponto de equilíbrio mais ao centro da consciência. Porque a meditação falada, contemplada, ela é boa para a gente, principalmente no início, mergulhar na, na verdade, ali nadar na verdade, saborear a verdade, até que a gente comece a experimentar a verdade. Tá, eu e meu pai somos um, mas daí você, oh, mas não tem eu e meu pai. Se só existe um ser, não tem essa de eu e meu pai. Então, peraí, eu já sou. Se eu já sou, o que que eu sou? E fica nisso, o que que eu sou? Quem eu sou? Como eu sou? Aí você começa a se questionar. Essa é realmente a meditação. Porque você começa ali, olhando a verdade, é para você manter, você, no arquivo da sua consciência, fazer a verdade ali florescer na sua consciência. Ela floresceu, está na hora de experimentar, está na hora de sentir o cheiro dessa flor, essa flor da verdade. Então, vou lá meter o nariz. Que é isso? Deixa eu experimentar. O povo fala que tem cheiro de chocolate, essa orquídea. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí eu vou lá, enfio o nariz na flor lá e sinto o cheiro para ver se é isso mesmo. Então, já que eu sou, o que que é isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que que é isso. Deixa eu sentir o que que é É, isso. porque por um lado, se você pensa, né? Eu e meu pai não. Aí você vai falar, então eu sou Deus, aí você já se enche também, né? Então também não é isso. Então aí até perceber, não, nós somos a mesma consciência. Então, acho que você falou numa das últimas vezes sobre quando eu olho para outra pessoa, é a mesma coisa, é o mesmo poder, é a mesma consciência. Então, se eu tenho, ele também tem. Ele pode não tá percebendo, mas também já é, né? Aí você começa a deixar a coisa por igual. Ele pode estar jogado na sarjeta, mas ele já é. Ele não sabe disso ainda. Então aí ficou mais fácil, ficou mais tranquilo e me acalmou um pouco nas meditações. E é muito interessante a meditação em grupo, porque eu acho que a gente sente isso, né? Quando você medita em grupo, você sente essa mesma consciência. Então parece que flui mais fácil, melhor, não sei o que falar. Uma coisa que, até, Rita, uma coisa até que pegava bastante para mim, eu sou Deus. Então, Isso para mim também. era enfiar uma trave na consciência ali, não é nem um espinho, era uma trave mesmo de gol ali, ó, enfiar direto na consciência. Até o momento que eu ouvi, acho que foi Yogananda falando que quando a gente fala isso, não é um ato de. É claro que a gente precisa entender isso profundamente, mas quando a gente fala eu sou Deus, não é um ato de egoísmo, de falar, nossa, olha como que eu sou lindo, cheiroso, gostoso, formoso. O melhor, né, de todos. É um apagar-se, pegar o meu ego, tudo que eu achei que eu era, e jogar no lixo. Isso é falar eu sou Deus. É com essa coragem, falar, o Rafael não existe. Essa aparência não existe. Só existe Deus aqui. E não o Rafael. O Rafael você descarta, joga fora, não dá atenção nenhuma. É isso que quer dizer quando se fala eu sou Deus. É claro que o ego ainda vai gritar ainda. Você não pode falar isso, não pode nem pensar, muito mais falar. Imagina eu vou falar, eu sou Deus, que loucura. Onde já se viu? Onde já se viu uma coisa dessa? Você não é nada, aquela coisa que a gente sempre escuta, a gente não é nada nesse mundo. Como que eu não sou nada nesse mundo, né? E aí a gente vê
essa questão da ilusão, porque, por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa que está na sarjeta e pensa, aquilo é uma ilusão, é outra trave que entra na consciência. Por quê? É a mesma coisa. Se ele é Deus, por que, que ele ainda está na sarjeta? Se é ilusão, por que, que a ilusão não está quebrada? Aí entra a condição da divindade de cada um. Por ser Deus, cada ser determina a sua experiência através da sua própria consciência. Tem esse poder. Então, se ele acredita por A mais B mais C até o Z, que ele tem que estar ali, ou que ele merece, ou que ele não consegue coisa melhor, qualquer uma dessas coisas vai ocorrer na experiência dele. Então, enquanto isso não for bem entendido pela pessoa, que isso é uma ilusão, que a ilusão pode ser quebrada, pode ser dissolvida pela verdade, ela ainda vai vivenciar aquilo nos ossos dela, no mais íntimo dela, em tudo que ela for fazer. Então, ela vai se sentir incapaz, ela vai se sentir insuficiente, que não sabe amar, que não sabe isso, que não sabe aquilo. Por quê? Ela acredita no fundo dos ossos dela, ali, no fundo da alma dela, que aquilo é verdade, mesmo não sendo. Aí é que entra a condição do eu sou Deus. Quando você está em paz, e você percebe e sente a paz, e você fala, eu sou Deus, na meditação. E você fica nisso. Mas eu já sou. Aí você percebe que não tem mais o que você realizar, não tem mais quem você curar, não tem mais quem você enriquecer. Aí você entende o que o Joel estava começando a falar para a gente há 3 anos atrás, ela quase 4 anos atrás, aí começando por isso. Daí a gente, que é aquele negócio, ela não tem um ser humano na face da Terra que precisa ser curado, erguido, esquecido. Isso é muita trave na consciência. É isso que você falou agora, esses dias, uns 15 dias atrás, eu senti na rua. Aí eu estava caminhando, né? E aí veio um assim, um assado, tinha bastante gente, né? E aí me veio, você leu o Caibalion, que tem o Sim. mundo pulsando? Nossa, aquilo veio tão forte, Rafael, que é como se tivesse tá tudo igual, cada um na sua função, né? Um trabalhando, a criança correndo, o outro deitado lá na calçada, mas está tudo certo, porque era como se, nossa, aquilo me deu, aí veio a paz, Rafael. Parece que fala, está tudo certo, é assim mesmo. Não tem que falar por que isso, por que aquilo, porque a gente fica julgando e pedindo. Foi um segundo, assim, também, mas foi bem, você falou agora, e é isso mesmo. Tá certo, o cara está sentado lá, ok. É Deus, é Deus, é Deus, né? Assim, cada um na sua função, vamos dizer assim, né, Rafael? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, aí você junta aquilo, a mesma coisa. Aí, Rita, entra uma coisa muito fundamental, a importância da experiência negativa. Como que você vai saber? A gente está na dualidade justamente por isso. Porque a Para gente perceber. experimenta o negativo extremo, às vezes, e o positivo extremo, às vezes. Uhum. Se a gente não experimentar essas duas facetas da polaridade, como que a gente vai entender o que é o caminho do meio? Se a gente não sabe o que é quente, nem o que é frio, como que a gente vai saber o que é temperatura? Temperatura, isso. Porque a temperatura é a variação da percepção. Por exemplo, se eu tiver, não sei se vocês já fizeram essa experiência, você está lá mexendo, descongelando, isso é mais antigamente, hoje não faz mais isso, porque as geladeiras não têm mais esse problema. Mas antigamente tinha que descongelar com frequência a geladeira, o congelador ali, né? Então você ficava lá com a mão no gelo, não sei o que lá, não sei o que lá, e ficava um tempão lá, pegando gelo, coisa gelada que estava lá dentro da geladeira. Na hora que você mete a mão na torneira, a água sai meio morninha, não parece que ela está fervendo, que vai queimar a mão?
justamente porque a diferença da temperatura estava muito baixa para uma outra. Por isso que dá essa sensação de queimar. Quando a gente está com a mão lá, sai do gelo, vai para a água, assim, na temperatura da torneira mesmo. Então, a mesma coisa ocorre com a consciência. A gente está no extremo aqui, positivo, a gente vai para um pouco negativo, nossa, parece que aquilo vai arrancar os cabelos, vai acabar com a nossa vida. É justamente isso que a gente tem que começar a entender. Por isso a gente começa nas polaridades, no positivo, negativo, no masculino, no feminino. A gente experimenta tudo. Uhum. A gente vem como homem, como mulher, como filho, como pai, como mãe, para a gente experimentar tudo. Para saber como que é o meio. A gente experimenta o áspero, aquele áspero que às vezes arranca uns pedaços grandes. A gente experimenta o doce, aquele doce que, meu Deus, parece que a vida é o paraíso. Então a gente experimenta tudo, de tudo um pouco, para saber como que é o meio. Como que a lagarta iria aprender a voar se ela não caminhasse primeiro, né? Se ela não, aliás, como que ela vai virar borboleta se ela não caminhar primeiro? Se ela não souber o que é caminhar? Então, por isso que tanto a borboleta quanto os pássaros nascem na condição de caminhantes ali, de estar no solo, para depois experimentar, isso é voar. A mesmo só ocorre com a gente que está experimentando, e a gente tem essa crença muito forte de que a vida tem que ser um sucesso espetacular, tem que ser não sei o que lá, quando a gente esquece que o aprendizado também é importante na parte negativa. Ou seja, se a gente não experimentar tudo, a gente vai conhecer só uma parte. Conhecendo só uma parte, a gente não consegue saborear o sabor de tudo. É a mesma coisa que a gente só comesse coisa salgada. Aí a gente chega lá no lugar, o povo começa a falar de doce, de doce, de doce, mas o que é isso? O pessoal explica, doce é assim, é uma coisa doce. E, parece um mel, e é um sabor que você, meu Deus, o chocolate é um doce, não sei o que lá, assim, mano. Não sei o que é isso. Então a gente é obrigado a experimentar para chegar a entender aquela condição. E nisso, a gente tem o condicionamento de fugir do negativo, então, meu amigo, aí a gente vai fugir. Mas a partir do momento que a gente começa a olhar, que é esses momentos que ocorrem, eles parecem pequeninos, mas são muito importantes, que eles são a base sólida para começar a entender muito mais no coração. E tá ali, eu passei por isso tudo para quê? Por que eu vivenciei tudo isso? Parece uma coisa devastadora o que ocorreu comigo. Mas o porquê que eu vivenciei isso tudo? A minha própria consciência buscou aquilo como aprendizado. A gente tem que entender isso. Que a nossa própria consciência buscou aquilo como aprendizado para a gente entrar em equilíbrio. Porque o universo é equilíbrio. Então, a gente vivencia aquilo, vivencia, 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 até ir numa outra polaridade. Seria, está no negativo, vai para o positivo, daquela mesma condição. Aí vivencia, 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 opa, está voltando para o negativo, foge daquilo. Até o momento que a gente percebe que não tem o extremo de cá, no extremo de lá, e vai sempre no do meio. E aí a gente começa a vivenciar a paz cada vez mais constante. E aí a gente olha com tranquilidade para esses momentos. Porque se a gente é uma coisa engraçada, se está tudo bem, está tudo dando certo, a gente vai arrumar um pretexto para o negativo, que também é ruim, Rafael, não é? Parece assim, por isso que assim, tem muita gente que tem tudo e está infeliz e fala, eu não entendo, essa pessoa tem tudo e está infeliz, mas de algum jeito vai doer para ela sentir a polaridade, né? Sim. Então,
porque a própria consciência da pessoa sabe que aquele estado de, por exemplo, de zona de conforto completa e total, tá, eu tenho bilhões aqui na minha conta, mas isso, estou preguiçoso, eu estou isso, estou aquilo, eu não estou buscando nada. O que ela vai fazer? Ela vai sentir um vazio gigantesco. Então, Aquele mesmo vazio que o cara que que está não ali, tem nada. que não tem nada, está ali debaixo da ponte, também sente. Só Mesma que ele coisa. está sentindo numa polaridade inversa. Ele não tem nada. E talvez essa outra pessoa sofre até mais porque ela tem consciência que tem tudo e está sofrendo. O que está lá já fala, eu estou lascado mesmo, então é normal. Então você vê que a vida, né, te joga para aquele lado para você sentir mesmo e vamos procurar o caminho do meio, né? Tem até um colega meu, ele tem uma condição financeira muito boa, uma família linda, e há um certo tempo atrás ele se pegou nessa mesma condição, Rita. Ele estava depressivo. Tem tudo, absolutamente tudo. E estava depressivo. Aí ele chegou e falou assim para mim uma coisa. O meu apelido é Caco. Ele falou, Caco, olha, é, cara, eu tenho tudo. Minha esposa é maravilhosa, minhas 3 filhas são maravilhosas, meu emprego é maravilhoso, está tudo maravilhoso, e eu não estou bem. Eu não entendo por quê. É exatamente isso que você falou. A consciência está gritando para ele, meu amigo, não é só isso. Olha, busca. Por quê? A pessoa fica naquela condição de, toda quarta-feira tem um futebol com os amigos, no final de semana tem aquele churrasquinho de família, e cria esse ritmo de zona de conforto, de manter a zona de conforto. Tudo isso é mantido na zona de conforto. Só que a zona de conforto, tanto positiva quanto negativa, elas não são o ideal. Então, o que a consciência faz? Começa a gritar mais alto, gritar mais alto, gritar mais alto. Até o momento, ou que a água bate na bunda, ou que a pessoa acorda por si mesma. Na maioria das vezes, a água bate na bunda. Maioria. Ou chega bem no pescoço. E aí a pessoa não tem mais para onde fugir. Chega um momento que olha para si mesmo e fala, olha, já foi tudo. Ou até mesmo na zona de conforto, positivamente, a água bate no pescoço, porque a pessoa tem bilhões. Chega um momento em que, mas peraí, eu tenho tudo. Eu tenho fama, eu tenho dinheiro, a minha esposa é a mais linda do mundo, meu marido é o mais lindo do mundo, e eu estou infeliz. E está acontecendo, até o momento que a pessoa se vê ali na beira de uma ponte, prestes a se jogar. Esse, ela tem tudo e está jogando fora. Por quê? É justamente esse ponto. Independente do local que você esteja aqui agora, se você não procurar a paz dentro de si mesmo, e se procurar só nas coisas, ou nos objetos, ou nas pessoas, essa paz não vai ser duradoura. E você vai comprar uma coisa, dali a pouco você se enjoa daquilo e às vezes fica colecionando lá carros antigos. Tem um monte de carro lá, não anda em nenhum deles, fica lá, tudo lá, pegando poeira num galpão, não aproveita nenhum deles. Às vezes era um fusquinha que precisava para se divertir, fazer um Mas, passeio. E aí a gente entende o porquê o caminho é sempre o do meio. Nem um exagero positivo, nem um exagero negativo. Escutou, eu tô... não, está falhando. Tá falhando? Agora voltei. Na hora que você falou alguma coisa, que você falou, eu escutei. É que aí a gente entende o porquê o caminho é do meio e não o exagero Do, negativo, nem o positivo. É que deu um trovão aqui, daí deu um barulhão. então, na hora que deu o trovão, deu uma falhada, por isso que eu não escutei. Você falou, escutou? Eu falei, ué, o que é que eu perdi? Aí, Laia. E até
nesses momentos que a gente começa a experimentar cada vez mais a paz, cada vez mais o equilíbrio, que a gente mergulhe cada vez mais na meditação, na consciência do nosso próprio ser, que a gente deixe de lado aquela idolatria pela religião, por uma doutrina, ou até pelo mestre que for, né? O Joel deixou isso bem claro para a gente, olha, faz igreja para mim não, nem vem com essa conversa pro meu lado, eu não quero igreja com meu nome não, Joel dos últimos dias aí. Olha, uma boa, Rafael, o que você acha? Não é para fazer igreja não, é que é tentador. Então, a gente deixa de lado essa idolatria, porque ela, no final das contas, ela só encaixota de novo o que estava aberto, que, né, quando a gente tem uma idolatria por um homem ou por uma figura pública, é realmente isso. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Não, deixa Jesus lá em paz, deixa o coitado quieto lá, rapaz. Vamos ver o que ele ensinou. Esse é o mais importante. O Buda. O Buda falou, não é para fazer estátua de mim também. E hoje tem um zilhão de estátua do Buda. Estátua do Buda. Mas o ensinamento que é bom, né? A maioria não presta atenção. Tanto não presta atenção que, hoje em dia, tanto o budismo, quanto o cristianismo, quanto o islamismo, é tudo a mesma coisa. As pessoas vão uma vez por semana, porque estão na moda, porque vestem, até o hinduísmo até, né? Vestem uma roupinha hinduísta ali, um indiano, canta musiquinha indiana, vai em ritual do chocolate, ritual do não sei das que, ritual de ayahuasca, porque tá na moda. E ainda briga, porque o meu mestre é mais poderoso que o seu. Se você for ver lá, o ensinamento é o mesmo. Se pegar Buda e Cristo, é o mesmo, né? O resumo lá é a mesma coisa. Mas não consegue chegar nesse ponto. Não, o meu é mais poderoso, faz mais... É mais lindo que o seu, penteou o cabelo para a direita, é melhor que o seu. E é realmente... julgava bastante, porque uma das coisas que estava pegando era esse julgamento. Agora eu estou tentando... Quando vem isso daí, eu vejo que eu estou julgando, sabe? Porque é um julgamento também. O cara tá lá e tá querendo, deixa ele, né? Vai com Deus. Vai com Deus e o caminhão de anjo, como diria o ditado popular aqui no interior de São Paulo. Caminhão de anjo ainda não ouvi, Rafael. Interessante essa, viu? Aqui o pessoal ainda fala assim, vai com Deus, um caminhão de anjo e o Padre Marcelo ainda na direção. O pessoal aqui o Padre Marcelo na direção. É bom. Então, o bate-papo de hoje foi justamente esse, da paz, né? Da gente olhar para esse momento que a gente está passando, seja ele de deserto ou de primavera, florida, perfumada e cheirosa, independente da aparência do momento que a gente está passando, que a gente se mantenha centrado ali, nem buscando fervorosamente a polaridade positiva, nem fugindo, como se o diabo fosse fugindo da cruz ali, né, da polaridade negativa. Porque tanto um quanto o outro não são a paz. A paz é a ausência de julgamento, a ausência de conceitos, a ausência de crenças, porque tudo isso, no final de tudo, são os julgamentos, porque a crença que eu tenho, ela se julga por si mesma a verdade, quando não é. O conceito por si mesmo se julga ser a verdade, uma interpretação melhor da verdade, até, que a gente poderia dizer, quando no final das contas não é. A verdade é uma só. A verdade
é uma só. Ela se desdobra em infinitas pétalas ali de sabedoria, né? Mas é uma só. Então, que a gente deixe de lado, como o discípulo do Buda fez ali, sente na beira do rio, em vez de entrar no meio do rio para tentar limpar o rio, a gente não vai conseguir, a gente vai só sujar mais. Senta e espera o rio se limpar. A nossa consciência é a mesma coisa. Se a gente for ficar brigando, ficar tentando resolver, ficar, ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora, ai meu Santo Agostinho, meu não sei o que lá, meu Santo Joel, minha Santa, não sei das coisas. A gente está lutando para tirar a terra do fundo do rio. E não, debaixo da terra tem mais terra, infinitamente. A gente não vai conseguir. Por si só, ele se limpa. Um exemplo disso é o Tietê, que aí em São Paulo é fedido e chegou ali na cidade de Barra Bonita, o negócio dá até para pescar, tomar água, nadar. E se torna um negócio gigantesco e bonito até. Então, e isso que o homem, ó, poluição no coitado do rio. Então, não é nosso trabalho consertar nada, porque não tem nada quebrado. Essa é a verdade. A gente só espera para que a verdade venha à tona, assim como a verdade da claridade da água do rio veio à tona enquanto o discípulo não se colocou lá no meio. Então, é a ilusão, né? Porque é uma ilusão, né? Então, a hora que a gente perceber isso, é a cura, né, Rafael? aí ela parece que é instantânea. É isso aí, Maninha Rita. O bate-papo de hoje é um pouquinho mais curto, é só uma horinha e pouquinho, até para o pessoal que for assistir em casa aí também não ser uma coisa maçante, cansativa, não ser uma coisa longa. Por mim, eu ficaria aqui até gastar a língua, ficar uma língua bem pequenininha, de tanto falar, mas a gente tem que ir conforme as pessoas conseguem receber. Né? Agradeço a sua Gratidão. participação, com Eu que presente agradeço. estar aqui contigo mais uma vez, receber a sua sabedoria, a sua presença, a sua companhia aqui também, e gratidão para você também que estiver assistindo. Porque a gente sempre escuta, né, o que precisava. Então, quando a gente senta aqui, você viu que no começo da nossa conversa já entrou nisso, né? Então, está tudo certo. Gratidão. Gratidão, Rita! Beijão no coração de todos nós, e até a próxima. Até mais! Tchau. Tchauzinho, Rita!